Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. Estamos ao vivo no Centro Cultural Palácio Rio Negro, bem no centro de Manaus. O tema do programa de hoje é bastante polêmico: a redução da maioridade penal. Um assunto que vem ganhando a discussão em todo o Brasil depois do envolvimento de vários adolescentes em crimes considerados bárbaros no estado de São Paulo. Qual é a sua opinião? Você pode participar a partir de agora pelo nosso Facebook e também pelo Skype Amazônia em Debate. Nós fomos às ruas para saber a opinião da população aqui em Manaus. E você confere agora. Você é contra ou a favor da maioridade penal? Sou a favor. Antigamente não. As crianças não tinham o desenvolvimento que tem hoje. E hoje não. Toda criança com 16 anos sabe o que faz. A favor. Porque eu acho que porque se é um jovem, menos de 18 anos, comete o crime, vai pra cadeia, passa 2, 3 meses e sai e vai continuar cometendo. Tem que ficar lá até cumprir a pena. Sou a favor. Por causa que ele já tem idade de cometer o crime, porque não tem idade de permanecer preso? Sou a favor. Por quê? Porque tem tanto jovem, né, fazendo crime, não são punidos, daqui a pouco estão soltos, continuam fazendo a mesma coisa, eu sou a favor. Com certeza, porque para matar, roubar não são de menor, né? Mas quando é para pagar o erro, aí é de menor, aí é injustiça, né? Um debate que divide opiniões. Dos 20 entrevistados, todos apoiam as possíveis mudanças na lei da maioridade penal. Crimes envolvendo adolescentes têm mobilizado o país. É uma campanha de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Em Manaus, 1.067 jovens cumprem medidas preventivas. A redução da maioridade penal tem gerado polêmicas. 51 adolescentes estão em internação provisória, similar ao das prisões cautelares do processo penal. 28 na prisão de menores da Aguimar Feitosa. 16 cumprem pena de privação de liberdade no internato Senador Raimundo Parente. 4 no presídio feminino Marisa Mendes. E 28 em semi-liberdade, esperando decisão do judicial. Esta possível mudança na lei tem gerado polêmicas. Essa mudança, ela só iria alterar numa situação: as penitenciárias hoje que estão lotadas passariam de lotadas para superlotadas. Para muitos, reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade. De acordo com a secretária executiva de Assistência Social de Manaus, o mais adequado seria investir em políticas públicas. Saúde, educação, profissionalização, trabalho e renda são, na verdade, ou compõem, na verdade, a rede de proteção social que evita, né, o cometimento de atos infracionais e garante, além da assistência à família, a vida. Em Manaus, os crimes cometidos por menores representam menos de 1% da população de jovens até 19 anos. Este é o dado mais concreto de que, na verdade, esses meninos não são os vilões da grande violência que hoje assola o país. Por outro lado, eu quero dizer que os meninos que cometem crimes graves, eles são privados de liberdade. E ainda dessa população que está hoje respondendo medida, eles representam 60 meninos, entre meninos e meninas. Quer dizer, é muito menor ainda, o índice é quase zero, né, levando em conta a população de adolescentes e jovens do estado do Amazonas. Para esta mãe, o mais importante é tirar os jovens das ruas. Porque ele vive na rua, a rua, para mim, na minha opinião, a rua, ela não ensina nada que presta. Porque ele se mete com pessoas mal intencionadas, daqui a pouco eles estão se metendo no mundo das drogas, entendeu? Eu acho que deveria, ter alguma coisa para esse jovem fazer para não estar na rua. As crianças infratoras em pequenos delitos são submetidas a medidas educativas que incluem o encaminhamento aos pais, orientação, inclusão em programas comunitários, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Então ele não fica impune, o juiz tem por obrigação e faz esse tipo de trabalho que assim o compete. Ou seja, aquele adolescente menor infrator que comete um ato infracional, ele responde pelo processo, é encaminhado para a delegacia especializada, que é a Delegacia de Atos Infracionais, faz-se o TCO, gera-se um processo e ele será julgado e condenado. Bem, nós estamos de volta, vamos agora conversar com dois convidados que trouxemos para debater esse tema
que é, no mínimo, muito polêmico em todo o Brasil. Deputado estadual Ricardo Nicolau, que é do PSD, já foi presidente da Assembleia Legislativa, está no curso do 3º mandato como deputado estadual, e também o Clodoaldo Santos, que é coordenador do Conselho Tutelar na cidade de Manaus. O Clodoaldo, por ser conselheiro tutelar, evidentemente, é contra a proposta da redução da maioridade penal. Boa noite, deputado. Boa noite, Elias. Boa noite a todos os telespectadores do Amazonsat. Para mim é um grande prazer poder estar no Amazonsat, nessa grande rede que é a TV Amazonas. Agora, deputado, qual seria o passo legal para caminhar com a redução da maioridade penal? Evidente que é uma matéria do Congresso Nacional. Essa matéria não é uma matéria nova, é uma matéria que já está sendo discutida desde 1989, logo após a Constituição Federal, em que se colocou a maioridade em 18, que são até 18 anos, seriam inimputáveis esses jovens. Logo em seguida, em 89, já se teve a primeira proposta. E aí, ao longo dos anos, muitas propostas vieram. Eu acho que em torno de 25 propostas para diminuir a maioridade penal. E é preciso que nós possamos discutir isso. Discutir em dois lados. Tem um lado que são medidas preventivas, medidas sociais, medidas educativas, para evitar. Mas também tem um outro lado, vendo que, infelizmente, o percentual da criminalidade como um todo pode não ser tão significativo, ser pouco mais de 1%. Mas quando você pega na criminalidade, no tráfico de drogas, você vê que esses criminosos recrutam menores para que esses menores possam cometer esse ilícito, porque sabe que é uma pena menor, com 3 anos de internação. E uma outra medida que deve ser trabalhada e deve ser discutida é a punição para quem corrompe, né? A corrupção de menores. Hoje chega em pena máxima de 4 anos, podendo chegar a 5 anos nos casos de tráfico de drogas. Então essa punição tem que ser maior, para que aquele cidadão não venha a recrutar menores para cometer crimes e aí buscar penas menores. Então acho que nós temos que trabalhar não só com a prevenção, com políticas sociais, com políticas públicas, a redução da maioridade, mas também uma punição àquele elemento que recruta jovens para entrar na criminalidade. Pois bem, vamos agora ouvir a opinião do Clodoaldo Santos, coordenador dos Conselhos Tutelares aqui em Manaus. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Elias. Boa noite, nobre deputado. O Conselho Tutelar hoje tem um posicionamento que, como a secretária Graça Paula e meu colega Carlos Duarte falou bem, que é um mínimo, é uma porcentagem mínima a consequência do adolescente em criminalidade nesse país. Hoje, para nós discutirmos hoje a redução da maioridade penal, deveríamos sim discutir primeiro, né, a prevenção, né, e a repressão desses adolescentes que hoje se encontram delinquindo, né, e ver quais são as possibilidades que o governo coloca à disposição dessas famílias, né, dos adolescentes, né, do internato hoje que se encontra precário, né, para podermos sim discutir, se caso não for resolvido, uma redução de maioridade penal. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e nós voltamos logo em seguida com essa discussão. E no próximo bloco teremos a participação do Portal Amazônia. Você também não pode esquecer que a partir da semana que vem você vai poder participar do Amazônia em Debate via Skype, Amazônia em Debate. A gente volta depois do intervalo.